Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa Ela TV, Escola Livre de Artes, no nosso programa Som na Tela. Hoje eu vou receber um convidado, um jovem violonista, compositor, arranjador, multifacetado artista, que vai falar um pouco sobre o trabalho dele nessas frentes todas e sobre a vida dele na música, como começou, como está, os seus 2 CDs lançados, vai fazer uma explanação geral sobre a vida dele. Por favor, ao palco, as luzes são suas. Deni Domênico. O que achou do show que viu aquele dia? Qual foi a sensação de ver em meu rosto a alegria? Olhei para você e vi a luz que batia, mostrando a mágoa estampada, os olhos calados e a boca fechada. Vem ver que hoje eu brilho num palco e algo me torna rainha. Suporte essa reviravolta e volte pro final da fila. Vem ver que hoje eu brilho num palco e algo me torna rainha. Suporte essa reviravolta e volte pro final da fila. A mesma dose que um dia bebi em minha companhia é hoje sua companheira à beira da mesa vazia. E quando minha voz se propaga e afaga os seus ouvidos, duvido que isso não traga remorso de ter me perdido. Vem ver que hoje eu brilho num palco e algo me torna rainha. Suporte essa reviravolta e volte pro final da fila. Vem ver que hoje eu brilho num palco e algo me torna rainha. Suporte essa reviravolta e volte pro final da fila. Pro final da fila. Pro final da fila. Pro final. Muito poética, Deni. Muito linda a melodia. Beleza. Bom, eu conheço o Deni há muitos anos, talvez há 2 décadas. Ele talvez diga melhor que eu. E sei bastante da vida do Deni. A gente trabalha muito há muito tempo e então eu frequentei muito a casa dele na Vila Madalena, que na minha opinião é um point, um oásis na vida, um point de músicos. O portão estava sempre aberto. Era uma coisa que me lembro com muito carinho, com muita saudade. Mas eu queria, Daniel, eu sei, mas as pessoas não sabem, que você dissesse do teu início, desse teu ninho, que você veio, completamente musical, em todos os sentidos, seu pai, compositor, violonista, cantor, sua tia, também do ramo, absurdamente do ramo, sua mãe, né, deixa de ser, seu avô e sua avó, que me parece que fizeram você e seus irmãos crescerem ao swing do mais puro bolero, do mais puro tango. É o que eu sempre vi. Ou seja, harmonias pelo espaço todo de vocês. Eu queria que você falasse um pouco disso, do teu ninho musical. Tudo bom, André? Primeiro, agradecer o convite do pessoal da Escola Livre de Artes. Pessoal, já agradecer quem está assistindo aqui, o pessoal os espectadores do Ela TV.
E, bom, só para dizer que eu comecei com uma música, essa minha música se chama Reviravolta, essa primeira música que eu cantei, ela é letra e música minha, tá no meu primeiro disco. Bom, eu comecei, bom, eu sou filho, meu pai é o Guca Domênico, um dos fundadores do Língua de Trapo, e a minha tia, por parte de mãe, é a Beth Amin, Elizabeth Amin, que é cantora, fonoaudióloga, das mais requisitadas do Brasil hoje. E eu desde criança, assim, a música, eu nem lembro como é que é a vida, não sei como é que é uma vida sem música, não a música de forma ambiente, porque assim, de alguma forma a música está presente na vida de todo mundo, né? Mas a música sendo feita, assim, presencialmente, a música sendo elaborada, sendo criada, então é muito diferente. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia na escola e eu achava que todos os pais compunham para os seus filhos. Eu achava que era normal. Falei, bom, meu pai é compositor, todo mundo tem um pai compositor. Demorei para entender o quanto aquilo era diferencial, quanto era diferente, ainda mais eu que estudei em escola pública, né? Era mais diferente ainda, mais distinto. E não só meu pai músico como compositor, então ele compunha músicas para mim. A Beth também, esses dias no grupo do WhatsApp da família, ela mandou músicas que ela compôs pra gente quando a gente era criança, né? Eu e meus irmãos, somos em 4 filhos, né? E a minha mãe também estudou piano, então também ama música, se vira com música. A minha avó ama música, ela canta, ela lava a louça, tem a memória até hoje, ela cantando, lavando a louça, ela canta os tangos, boleros, sabe todas as letras, né? Assim, já tá com idade, né? Às vezes, né, vai tendo sinais da idade, mas ela não esquece as letras, é uma coisa muito, muito impressionante. As letras dos anos 40, lá da infância dela, ela ainda lembra. E também, por parte de pai, meus avós paternos também, meu bisavô era maestro, tocava violino, a minha bisavó também pianista, então, talvez desse para dizer que está no sangue, mas a música não basta isso, né? Sempre, apesar de todo esse berço, eu também tive muito interesse desde o começo e persistência claro que a minha sorte, eu tinha um violão lá, eu podia pegar o violão do meu pai e ficar tentando acertar os dedinhos, né? No começo minha mãe me ajudou muito a tocar, ela me ajudou a fazer os primeiros acordes, eu entender como fazia, eu ficava horas e horas e horas e horas e horas, e também gostava muito de ouvir, né? Então, meus pais, além desse berço de ver a criação, tanto, né, do meu pai, que é um compositor, né, que tem músicas gravadas, tal, e a Beth também, que cada vez mais está se apresentando como uma grande compositora, mas meu pai, ele, enfim, por causa do Língua de Trapo, teve um destaque cedo, assim, bem jovem, né? Meu pai tinha 20 anos quando o Língua de Trapo teve seu destaque, a época do Lira Paulistana, né? E além disso, eles também eu tinha o melhor das melhores referências também, não só as deles, mas como sempre me foi apresentado o melhor da música brasileira. Então, nos discos que tocavam, era o melhor de tudo, assim, a melhor referência, sabe, o João Gilberto, Tom Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o melhor, assim, obviamente, dentro da minha visão, mas, assim, no quesito de músicas que eram não elaboradas, não numa coisa de ser complexa, sabe, mas músicas que tinham um trabalho, tinha uma letra, tinham letras mais que levavam a você a alguma reflexão, harmonias que você falou, opa, não sei se vai ser tão fácil tocar isso, melodias difíceis. Então, eu fui exposto a isso desde muito, muito jovem. E quando fui começar quando eu tive, né, comecei a ter a vontade de criar, de compor, automaticamente por ter muitas dessas referências, eu acabava buscando também caminhos diferentes. Eu falava, aquele caminho mais óbvio foi, não vou por aqui, porque eu tinha aquela sensação de que já conhecia aquilo, né? Então, sempre busquei, também como compositor, desde jovem, buscar caminhos diferentes, muito por causa desse berço, né? De ter isso, estar exposto a muitas músicas diferentes, melodias, então, e gêneros diferentes, né? Então, isso também
é uma coisa que o Brasil tem uma riqueza, assim, muito, muito, muito vasta de gêneros. Você pega lá do Nordeste ao Sul, você tem coco, maracatu, baião, chamamé lá no Sul, milonga, bom, como é falar de samba, choro, então é um mundo sem fim. Né? Lá os mineiros, você vai mais para o norte, tem o carimbó, tem outras coisas, o boi no Maranhão, não tem fim, é uma diversidade rítmica, além de tudo, além de melódica, rítmica, e eu sempre gostei, sim, e depois continuei estudando e bebendo dessas fontes, né, mas realmente essa base, esse alicerce que me foi dado pela minha família, me colocou no trilho desde pequeno, sabe, eu falei, bom, é por aqui, eu rapidamente aprendi qual que era o caminho que eu precisava, obviamente precisei andar com as minhas próprias pernas, mas eu não tenho a menor dúvida que todo esse direcionamento e esse ambiente favoreceram, assim, tudo. Se eu tenho alguma coisa, se eu tenho alguma relevância hoje, onde eu consegui chegar, sem isso, visivelmente, eu tenho isso bem claro para mim, que eu não conseguiria, de forma alguma, chegar onde eu cheguei sem essa referência. Talvez chegasse com muito mais penúria, sabe? Seria muito mais difícil sem essa referência. Então, a Dura foi uma bênção que eu tive e agradeço, sou muito grato a toda a minha família que me proporcionou isso. Só para terminar, você falou você lembra da minha casa estar sempre aberta, né? Isso é uma coisa é uma coisa que a família árabe, né? Minha família, eu cresci na família árabe, meus bisavós vieram da Síria e do Iraque, né? Então, tem essa tradição de festa. Então, a minha avó sempre fala que tinha muitas festas e chamava muita gente. Então, era uma coisa muito normal que acontecia. Então, eu também cresci com esse clima, essa vontade sempre de aproximar. Então, a minha casa é isso, começa aquela palavra que está na moda, um hub, né? Era um hub na Vila Madalena, onde se encontravam. Então, até 2015, 2016, a gente fez uns saraus na minha casa, que foi, assim, muito, foi o Danilo Brito, foi o Yamando Costa, o João Macacão, pessoas do choro, muitas pessoas, assim, no quintal de casa, fazendo um churrasco, e lá, todo mundo junto, a casa, então, eu cresci com isso, eu cresci com essa coisa da proximidade, e realmente, assim, e quando você consegue, aos poucos, se aproximando dessas pessoas que, além de você, de pessoas que você admira, começam a virar seus amigos e colegas, é muito gratificante. Você falou isso, bom, incontáveis vezes eu estive nessas ocasiões e jantei a comida árabe da sua avó, né? E, enfim. Bom, me deu muita saudade agora. Trazendo um pouquinho para cá, Dani, trazendo para você os seus 2 CDs. Primeiro, eu queria que você dissesse se você é mais letrista ou melodista. Queria que você falasse um pouco dos seus 2 CDs que estão disponíveis para venda, estão nos streamings, etc. Estão tanto físicos quanto virtuais, né? Para mim, e aí me corrija se eu estiver errado, o segundo tem um teor mais cancionista. E aí eu queria que você falasse dele um pouquinho. Os 2 discos. Tá. Meu primeiro disco é o Consoante, lancei em 2012. Eu gravei com o apoio do PROAC, né? Ganhei um edital do PROAC, era um edital de lançamento, gravação de primeiro disco, de artistas que iriam gravar seu primeiro disco. E outras pessoas, outros colegas, grandes cantores e compositores também. Eu lembro que bastante gente conhecida, a Bia Góes, outras pessoas queridas, que inclusive participam do meu disco, também ganhou esse mesmo edital. O disco Consoante, bom, a sua pergunta é se eu sou mais letrista ou melodista. Eu me sinto mais melodista, mas eu também gosto muito de escrever letra. Eu comecei compondo as minhas primeiras... eu comecei pegando... Meu pai escreve muito, né? Ele tem cadernos e cadernos que ele escreve. É um exercício. Ele fala, ele escreve todos os dias e vira um hábito, assim como uma academia, assim como tocar um instrumento, você fica fazendo escala, ele escreve todos os dias, e aí, então vai pegando
vai pegando muita agilidade. Então ele tinha cadernos e cadernos de poesias. Então no começo eu comecei a pegar os cadernos dele, procurar poesias e musicar essas poesias. É engraçado que de vez em quando eu mostrava, acho que até hoje eu mostro coisa para ele, que às vezes ele me mandou há 10 anos atrás, tá no meu e-mail, sabe? E aí eu mostro para ele, ele fala, nossa, essa letra é minha mesmo? De tanto que ele escreve, ele nem lembra às vezes ele nem lembra que a letra é dele, de tanto que ele... Então, meu começo foi assim, gosto de escrever, sempre gostei, mas eu tenho mais, acho que eu sou mais criterioso, assim, não mais criterioso, eu sou mais... bom, eu me formei, eu sou formado em música, né? Estudei música na universidade, mas nunca me afastei da literatura. Mas eu acho que a gente tem os cancioneiros, claro que melodistas também, mas a gente tem os letristas no Brasil que jogam a régua lá em cima. É difícil quando você começa a escutar, você lê as letras e acompanha Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, você fala, meu Deus, essa régua tá muito alta. É difícil. Mas assim, mas não deixo de fazer essa reviravolta que eu cantei, uma letra minha, inclusive. Mas enfim, me sinto mais um melodista. O meu primeiro disco, quando eu lancei, eu já tinha produzido alguns, você tinha produzido seu disco, eu tinha produzido alguns discos, e naquele disco eu sinto que eu quis colocar quase tudo que eu pude de referência, sabe? Então ele tá um disco bem carregado, um disco pesado, assim, não acho que seja denso, mas ele é um disco que tem bastante informação. Então, eu lembro que a primeira música, eu tava mixando lá o Adonias, né, que é o nosso amigo lá do Estúdio Arces, quando ele abriu, ele falou, caramba, tem 70 pistas aqui para mixar, não sei nem por onde começar. Claro que assim, a bateria tem já 5, aí tinha cavaquinho, 4 sanfonas, clarinete, flauta, coral, meu Deus, era muita coisa. E eu acho que foi um momento, obviamente foi um aprendizado. Às vezes a gente fala, não sei se hoje eu faria desse jeito. Hoje eu sou outra pessoa, eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era em 2012, né? Então assim, Desculpe abrir um parêntese na sua fala. Então, agora que você está falando isso, para mim faz mais sentido a minha percepção do seu segundo, como que eu vou dizer, me parece um pouco mais assentado. Sim. Mas não quero usar a palavra econômico, porque dá margem para vários entendimentos, sei lá, mas ele me parece mais tranquilo. Sim. Não preciso ter... O primeiro é riquíssimo em timbres, enfim. O segundo me parece que foi para um outro caminho. Não preciso ter uma metralhadora giratória, sabe assim? Sim. Não sei, talvez por isso... Não sei, vem essa minha percepção dele ser mais cancionista, mais... mas ele tem momentos mais... sentido mais mineiro, sabe? Não sei se eu estou viajando. Assim, é a minha percepção só. Ele tem momentos mais intimistas, tem alguns momentos mais intimistas, assim, foi outro processo totalmente diferente. O processo de elaboração foi totalmente diferente. No primeiro, não sei se uma coisa, eu era bem mais novo, né? Não sei se eu quis, sei lá, eu queria... Porque eu centralizei tudo em mim naquele disco. No meu primeiro disco eu escrevi basicamente quase tudo que está escrito, tirando a percussão, claro, mas eu acompanhei, estava tudo para e passo, cada detalhe, eu assim, escrevi muitas e muitas partituras e tudo, dobras e não sei. Isso que ainda teve coisa que acabou nem, teve algumas cordas, tinha escrito cordas para 2 músicas que acabou não deu muito certo lá, mas sim, podia ficar mais carregado até que do que já foi. Não sei se aquela coisa de você mostrar que você consegue, que você sabe fazer, que você sabe escrever partitura, não sei, talvez alguma coisa por aí naquele momento, mas eu gosto, eu tenho muito carinho por aquele disco, acho um disco muito legal. Às vezes dá vontade de pegar e revisitar e fazer de alguma forma diferente, mas assim, eu acho que são retratos, sabe? Disco ele retrata um momento da sua vida. Então, eu escuto aquele disco do jeito que ele está, eu lembro mais ou menos como eu era naquela época, como mais ou menos eu pensava a música naquela época. As composições são composições que eu tinha feito durante a minha vida, né? Então, assim,
dificilmente, eu não sou, eu nunca fiz como, bom, nos anos 70, os cantores, né, os compositores, Chico, esses caras tinham que lançar um disco por ano, tinha uma coisa, alguma coisa assim, 1, 2 discos, sei lá. Então era uma produção que às vezes as composições, eu falei primeiro na parte de produção, então é uma produção que daquele momento, aquela produção que eu fiz em 2012, naquele meu primeiro disco, retrata como eu pensava musicalmente, não como compositor, porque ali tem músicas de 2005, 2006, músicas que, sei lá, que já tinham quase 10 anos quando eu gravei. Então, eu selecionei 12 músicas que eu achava, e tem 2 músicas que são do meu pai, né, que são dele, que não são músicas minhas. Então, eu selecionei 10 músicas minhas e coloquei 2 músicas do meu pai, que eu gosto muito das que eu escolhi. E então não representa assim um momento meu, um momento de compositor. Naquela época eu compunha daquela forma, eu não sinto isso, eu sinto mais como produtor. Obviamente, assim, se eu tivesse recursos antes, eu teria gravado um primeiro disco muito antes daquele, né? Sim. E teria, enfim, eu teria outros, seria mais fácil visualizar fases de compositor do que fases de produtor. E esse segundo disco, o Novos Amores, que eu gravei e lancei em 2020, ele foi um outro processo. Por exemplo, eu chamei o Marcos Paiva, baixista, um grande baixista, um grande produtor, o Daniel Grajev, um pianista genial, assim, e o Rafael Reis, baterista, um grande baterista de jazz, um grande amigo. E com esses 3, eu fui pedir realmente ajuda para eles, para não ajuda, eu queria que eles colocassem um pouco deles. Então, eu fui na casa de cada um, eu lembro que eu fui na casa de cada um deles, levei as 9 músicas que eu queria gravar e mostrei para eles as 9, cada um em separado. Então, eu fui lá na casa do baterista, falei, tem essas 9, o que você acha dessas? O que você acha que caberia aqui de bateria? Como você acha a linguagem de bateria desse disco? Ou onde não tem bateria, que também pode não ter bateria. E fiz isso com o Marcos Paiva, fiz isso com o Daniel Grajev. E depois disso, ainda fizemos 2 ensaios. 2 ensaios que a gente meio que elaborou algumas coisas juntas, algumas ideias saíram de lá. E aí eu juntei, escrevi as partituras, organizei tudo, mudei uma coisa ou outra. Mas é totalmente outro processo. Ele é muito mais participativo e colaborativo, porque tem a minha própria evolução musical nesse meio tempo, entre 2012 e 2020, foi uma época que eu me inseri muito mais na música instrumental, como músico de choro, né? Entrei na diretoria do Clube do Choro, onde estou até hoje. Então comecei a ter contato com outros músicos, grandes músicos, então que começaram a fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, e eu falei, isso é muito rico, então eu quero trazer isso para as minhas composições, eu quero a visão deles, um pouco da visão deles, né? Obviamente o disco é o meu disco, mas eu queria um pouco da visão deles. Então é um disco que tem muito mais participação de outras pessoas do que o primeiro. O primeiro parecia assim, era minha cabeça, minhas ideias foram todas colocadas lá nas partituras. E esse segundo eu fiz mais uma peneira de ideias que eu tinha com ideias que outros tiveram. E também eu escolhi um tema que no primeiro disco não tem muito um tema central, são músicas soltas assim. Mas nesse eu escolhi o tema do amor, por isso chama Novos Amores. E então eu centralizei. Então tem outras músicas minhas que eu gosto, posso até gostar mais, mas eu quis naquele disco mais centralizar nesse tema, porque eu acho que primeiro que eu acho que é um tema que ele não se esgota, né? A obra do Vinícius de Moraes, os textos do Vinícius de Moraes mostram que mas sim, eu acho que tem formas bonitas ainda de você falar, encontrar uma forma de falar, tanto com a música, tanto com as letras. Então tem várias letras lá que são momentos diferentes, jeitos diferentes de pensar, de viver um amor, alguma coisa relacionada ao amor. Então é um disco, eu acho que é um disco mais, eu diria que é um disco mais pensado como uma coisa fechada, sabe? Como uma ideia. E o primeiro é meio que uma mostra musical, digamos assim, sabe? Do que eu pensava, o meu jeito de compor à época. E são momentos totalmente diferentes, são discos muito legais. E, claro, tem as participações que
nesse meio do caminho, você vai conhecendo pessoas. Então, nesse segundo tem a participação do Cristóvão Bastos, do maestro Cristóvão Bastos, para mim, um dos maiores pianistas e arranjadores e compositores, um compositor de mão cheia. Ele é único. Ele é único, genial. E a Marina Della Riva, uma cantora excelente, uma trajetória muito bonita na música, uma artista, assim, sabe? Uma pessoa que dá ela tem a pessoa que você sente. Eu a conheci, eu gravei no disco dela, e depois você foi se aproximando, participava de uns saraus na casa dela, e a convivência, eu pude ver o quanto ela como a música ainda mexe com ela, sabe? Ela se emociona. É tão bonito de ver quando a pessoa tem essa coisa. Talvez a questão de viver da música, tá sempre tocando por aí. Não que a gente perca isso a gente não perde, mas aquela. Às vezes é bonito de ver a pessoa que escuta uma música e tem aquela emoção, aquele sentimento. Sei lá, eu lembro desse sentimento quando eu era mais jovem, quando eu escutei pela primeira vez o Brejo da Cruz, quando eu tinha 8 anos de idade, escutei na escola. Eu lembro do arranjo, aquilo que entrou na minha orelha daquele jeito, eu lembro aquela sensação. Então eu sinto que. E ela é uma pessoa que ela tem isso até hoje. Quando eu vejo ela, assim, e outras pessoas que têm isso, eu acho tão bonito, sabe? Eu acho isso tão valioso. Então, e eu quis. Eu a convidei para cantar um tango, né? Que também tem na história da minha avó, com tango. E é um tango que é letra e música minha. E aí ele tem uma versão, né? Ela canta em espanhol muito bem. Ela é filha, o pai dela acho que é cubano, se eu não me engano. Então, fica um diálogo assim, português e espanhol. Então, isso enriquece muito o disco, né? Assim como no meu primeiro disco tem a participação da Bruna Caran, uma grande cantora também, que foi minha colega de faculdade. Essa música Reviravolta eu fiz para ela numa situação que ela viveu, uma situação que eu vi, ela, minha amiga, a gente sempre conviveu muito, e eu vi ela, era uma situação que aconteceu com ela. Então, eu fiz essa letra pensando ela, assim, é um lírico feminino, né? Coisa que, enfim, eu ouvi muito, por causa do Chico Buarque, a gente sempre tem essa referência do lírico feminino. Então, busquei isso, tentar falar, obviamente, tentar, né? Nunca é difícil, né? Tentar falar como uma mulher, mas tentei enxergar mais ou menos como ela veria aquela situação. Tem a participação dela, a participação da Bia Góes também no primeiro disco. Então, tem várias participações que são momentos, né? Então, no meu próximo disco, que eu obviamente quero gravar em breve, não sei ainda o que vai ser. Assim, é bem. Tô bem tranquilo quanto a isso, sabe? Parece que vai amadurecendo e vai ficando mais tranquilo, vai respirando mais, sabe? Vai curtindo os espaços, as pausas, né? Então, tem uma música lá nesse segundo disco, é o Entre Nós Dois, uma versão bem intimista, a gente gravou ao vivo lá no estúdio, então é violão, clarinete e contrabaixo, mais nada, e eu fazendo voz. Ficou, assim, eu escuto essa música, eu acho tão bonito, porque é aquilo, é a única música do disco que não tem, assim, o que a gente escuta lá no disco é o que aconteceu na sala, 100%, não é que foi gravar, eu não acho que isso hoje em dia a tecnologia propicia a gente fazer muitas coisas, regrava, põe 2, 3, 4 violões, eu acho isso maravilhoso, mas também é bonito quando você consegue captar aquela essência, aquela música daquele jeito, aconteceu daquele jeito, não tem, claro que tem uma reparaçãozinha na voz aqui, ó, colar, tem a mixagem, mas a essência... Fica mais crua, né? Fica, a energia do que aconteceu ali. Como se tem num disco ao vivo, de repente, você pega um disco ao vivo, principalmente os mais antigos, né? Os mais novos ainda fazem muitos shows e pegam... Mas você pega um show ao vivo, sabe, dos anos 40, 50, o que você escuta é o que foi tocado. Então, assim, eu queria ter uma música assim no disco, e essa, então é uma música que tem espaço, que tem respiração, né? Então, o tango, eu chamei um amigo meu, Tadeu Romano, um grande sanfoneiro, e toca bandoneon super bem, também deleguei, então é a única música de todos os meus discos que eu deleguei 100% para outra pessoa arranjo. Eu não falei, não quero nem saber, eu quero, você vai arranjar, e eu confio 100% em você. Então, quando eu comecei a gravar o disco, eu fui vendo o arranjo que ele fez. Ele me mostrou lá, né, uma prévia, e é realmente diferente. Eu pensaria totalmente diferente aquilo, sabe? Então é muito rico isso. Então, essas participações externas na música que eu gravei com o Cristóvão, é uma música que, assim, eu já tenho... É uma música de 2006, se não me engano, bem antiga, que eu parceria com o Carlos Castelo. Primeira parceria que eu fiz com o Carlos Castelo.
que é também dos fundadores do Língua de Trapo, e eu já Sim. passei essa música com tantos pianistas, e dificilmente algum... Aí falei, essa música parece que estava esperando, parece que ela esperou 15 anos para o Cristóvão Bastos tocar, tanto que eu escrevi só uma cifra, mais nada. Falei, Cristóvão, toca do jeito que você achar que tem que tocar essa música. E a gente tocou 2 vezes, assim. Tocou a primeira, isso aqui é isso, beleza, vamos agora fazer valendo. E a segunda foi aquilo, né? Entre uma e outra, entre uma eu tive uma ideia de encerrar com uma citação do Todo o Sentimento, que é a música dele com o Chico, né? Então eu faço um Boca que usa, só um trechinho assim. Primeiro perguntei se por ele tudo bem, ele falou, muito legal, muito legal. Então, assim, tem muito isso no segundo disco, sabe? Isso de colaborações e enriqueceu muito e acho que é um caminho legal, é um caminho que sempre quando eu produzo o disco de outras pessoas, eu tento dizer, assim, que ou a gente centraliza, você pode centralizar em alguém, não tem nenhum problema, é super legal, mas se você tiver pessoas desse nível que estão dispostas a colaborar, aproveite, não prenda essas pessoas, não vale a pena prender muito, sabe? Claro que se você escrever, a pessoa vai ler, né? O músico profissional vai ler, mas vale muito a pena aproveitar essas outras musicalidades de outras pessoas que vão engrandecer o seu trabalho. Então, mais ou menos isso que eu poderia dizer sobre os 2 discos. Sim. Beni, bom, temos aqui a questão do nosso tempo, né? Uhum. Isso, quando a música é rica, a gente fica horas e horas e horas, né? Mas, já que estamos falando dela, por favor, toque uma segunda para a gente encerrar, e que vai exemplificar tudo isso que você falou. E eu já aproveito e me despeço para todo mundo que está nos assistindo aqui na ELA, Escola Livre de Artes, o nosso som na tela. O som é teu, Beni. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela presença luminosa. Tem uma coisa que rola, que são as coisas imateriais, né? Eu abri aqui te trazendo para um palco, metaforicamente, né? Te trazendo, jogando um holofote e você entrou com uma música de palco, né? Sim. E coisas da vida. Pois é, Seguimos. nem combinamos isso, né? Mas óbvio, deixa para o Cosmo, que ele sabe o que faz. Pois é. Por Bom, favor, Beni, contigo, então. Então é isso, André. Então eu queria agradecer o pessoal da ELA, da Escola Livre de Artes, o pessoal que está acompanhando a gente na ELA TV, agradeço muito o espaço, fico muito feliz de ter um espaço para falar desse meu lado compositor. Muita gente às vezes não conhece, porque eu atuo em várias frentes, né? Então atuo como produtor musical, como arranjador, atuo como músico acompanho muitos cantoras na Noite de São Paulo. Sou diretor do Clube do Choro de São Paulo, então também atuo fazendo produção, ajudando um pouco tentando ajudar a fomentar um pouco o choro de alguma forma na cidade de São Paulo, essa cidade que tem tantos músicos maravilhosos e estar perto deles no Clube do Choro é muito enriquecedor. Então, mas eu tenho esse lado compositor que é talvez onde eu me sinta mais apesar de estar ser muito feliz e satisfeito com os outros lugares que eu atuo, né? Estar rodeado de música todo dia, e de música e de músicos e ambientes musicais é maravilhoso, é uma coisa que é difícil explicar o quão rico é. Então, eu agradeço um espaço para poder falar um pouco sobre isso, que eu acho legal, acho importante. Às vezes a gente vai deixando em segundo plano uma coisa que é tão primeiro plano na nossa alma, né? Então, eu agradeço esse espaço por isso, porque falando aqui sobre essas coisas, você fica feliz e fica se olhando para dentro, sabe? Lembrando de tudo que você viveu, tudo que você já construiu e se valorizando um pouco por esse lado, sabe? Então, agradeço muito, espero que o pessoal esteja gostando aí do bate-papo. Quem quiser entrar em contato nas redes sociais, tá aqui embaixo, né? Pelo esse aqui, o @ do Instagram, mas também tem lá no Facebook, também tem o Deni Domênico, tem no YouTube, só procurar Deni Domênico, é super fácil de encontrar.
Então, bom, eu vou encerrar aqui, vou fazer com uma música que é uma parceria com o Carlos Castelo, que se chama Desvario, que está no meu primeiro disco também, o Consoantes. Ele é um bolero mais à moda João Bosco. Foi uma tentativa de fazer um bolero à moda João Bosco, e é legal porque ela a letra é mais ou menos na forma de, não é cravado, mas é mais ou menos na forma de um soneto. Então é uma letra difícil de musicar, foi difícil de achar um caminho musical, porque, né, depois os versos as estrofes de 3 versos no final. Então foi super rico também, é uma música super antiga. Então mandar também um abraço aí para todo mundo, para os meus parceiros. Tem muitos parceiros, graças a Deus, muitos parceiros que que enriquecem muito essa troca. Então, Carlos Castelo, meu pai, o Gerson Lei França, o Heitor Branquinho e tantos outros queridos parceiros, tá bom? Então, vou encerrar aqui com Desvario. Muito obrigado pelo espaço, obrigado aos espectadores do Ela TV. Vou só baixar aqui um pouquinho o microfone para ouvir melhor o violão. Feito um foguete, partindo lá pros confins, que vai desprendendo na subida seus módulos, feito uma cirurgia onde se estirpa um nódulo. Eu ainda vou arrancar você de mim, arrancar, apartar. Eu vou te descartar, como faz o bicho mãe, rejeitando a cria. Eu vou borrar com o breu da noite o teu dia, pra tua sombra nunca mais ter de espreitar. E no momento em que cair a madrugada, e no instante em que se fizer nova lua, ali onde encontro e desencontro tem fim, vou encerrar minha carreira desvairada, uma leve cambaleando na rua, pois já terei expulsado esse amor de mim. Oh, oh.